Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela UTV, a TV da internet, também pelas redes sociais, nossos perfis no Instagram, no Facebook, ainda o nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Terça-feira, até 13h. A gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Interaja pelo WhatsApp, faça perguntas aos nossos entrevistados, é bem legal a sua participação. 973350038 é o número, 973350038, meio-dia em ponto. Eu sou Mauro Friesman. Vamos conhecer os nossos convidados que vão tratar dos assuntos propostos por aqui hoje. Dr. Gilberto Natalini, ele é o secretário de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo. Secretário, muito boa tarde, bem-vindo, obrigado pela presença sempre com a gente. Tudo bem, secretário? Boa tarde, Mauro, boa tarde, meu colega de bancada ilustre, professor Anísio Castelo Branco, boa tarde, a Zenilda, que está aí nos bastidores, o Esquiavon e também ao Camunha, que é um amigo de velhas épocas lá de Santo Amaro, aos telespectadores e internautas que estão nos acompanhando. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença, secretário Gilberto Natalini. Também com a gente o professor Anísio Costa Castelo Branco, administrador, gestor e perito judicial, interventor na Justiça Federal, TRF3. Tudo bem, professor Anísio? Bem-vindo, boa tarde. Como estão as coisas? Estou muito bem, muito obrigado, Mauro, Natalini, velho conhecido, cara sempre um médico e sempre defendeu a saúde também, agora está no clima, o clima também é saúde, e também deixo aí meu agradecimento ao Fausto Camunha e a Zenilda, que também está sempre com o Fausto eternamente. Vamos lá, gente, vamos ao nosso primeiro assunto do programa Gente que Fala desta terça-feira, desta edição de terça-feira por aqui. A guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas chega hoje ao seu 11º dia, com mais de 4.200 mortes dos dois lados, entre israelenses e palestinos. O Conselho de Segurança da ONU deve votar à noite a resolução redigida por diplomatas do Brasil para esse conflito, iniciado com o ataque dos integrantes do Hamas que mataram e sequestraram civis inocentes no sul de Israel, em área próxima à faixa de Gaza, agora no último dia 7. Doutor Natalini, secretário, eu começo com o senhor a respeito desse tema. Eu destaquei aqui que a ONU deve votar hoje à noite o texto brasileiro, né? Esse texto pede a condenação do Hamas pelos ataques a Israel, pede também a revogação da ordem de Israel para que os civis e os funcionários da ONU saiam do norte da faixa de Gaza e que sigam em direção à região sul ali, né? E também pede pausa nas hostilidades para permitir o acesso da ajuda humanitária. Sua expectativa em relação a tudo isso? Ontem foi votado o texto da Rússia, apresentado pela Rússia, que sequer citou o Hamas, sequer falou do Hamas como grupo terrorista responsável por tudo isso que vem acontecendo desde o último dia 7. Sua expectativa? Olha, eu vou dizer a você e quem está nos assistindo e também ao professor Anísio, eu sou um pacifista, de vida, opção de vida. Eu posso ser chamado de ingênuo no mundo de tantas guerras. O Marx dizia que a violência é a parteira da história. Ele tem uma certa razão, a história humana é muito feita de violência, mas eu me dou o direito de ser contra os atos de violência e contra a guerra. Eu sempre fui assim, né? Você é romântico, a guerra não tem... Mas eu defendo a paz entre os povos, a convivência pacífica entre as pessoas, entre os países, sou a favor de que os conflitos sejam resolvidos no diálogo, na conversa, no acordo político, social, bom, enfim. Por isso que eu acho que o Brasil, aqui vai uma opinião minha, eu acho que o Brasil está jogando um papel importante nesse processo.
a diplomacia brasileira. O Brasil tem uma diplomacia historicamente muito competente. A Casa de Rio Branco, como é chamado Itamaraty, já fez muitas coisas boas do ponto de vista de diplomacia no mundo. E agora, a posição do Brasil, a nota brasileira, eu, se fosse um diplomata, eu assinaria embaixo, tranquilamente, porque eu acho que é o que tem mais de bom senso que está sendo produzido nesse processo. Espero que a ONU aprove, espero que o Hamas tenha o seu reconhecimento como um grupo terrorista que atacou e maltratou pessoas, crianças, idosos, adultos, uma coisa que o terrorismo e a tortura, do meu ponto de vista, são as piores facetas da atividade humana, a tortura e o terrorismo. Eu fui torturado por uma ditadura no Brasil, eu sei o que é ser torturado. E o terrorismo também tem que ser condenado. Agora, por outro lado, também nós não podemos ficar pacíficos vendo um país invadir o outro e atingir pessoas que nada têm a ver com aqueles terroristas. Então, eu acho que a nota brasileira ela tem muito bom senso. Eu espero que aprove, a gente pare as hostilidades e entre numa conversação que possa criar uma situação boa para todos os lados. A nossa torcida para que a nota brasileira seja de fato aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU, que, aliás, neste momento, no mês de outubro, está sendo presidido pelo Brasil. Agora, de qualquer forma, pelo que a gente acompanha aí ao longo da história, todos os conflitos acabam trazendo essas resoluções. É uma pena que as resoluções sejam aprovadas, mas não sejam necessariamente cumpridas, né, pelos países, não é, doutor Natalini? Isso é verdade. É uma segunda questão, tá certo? Os países cumprir o que a ONU discute e promulga. Agora, se houver uma decisão política da ONU equilibrada, como essa nota que vai ser submetida à aprovação hoje, eu acho que já a questão política fala muito alto, porque aí você já segura de um lado os Estados Unidos, já segura de outro lado o Irã, já segura aqui, já segura lá, e facilita a conversação, o diálogo ali local. O Hamas pode ser terrorista, mas eles também não podem se isolar absolutamente, totalmente do mundo, porque aí eles viram fumaça. Então, eu acho que a resolução é um passo importante. O cumprimento dela é um segundo esforço diplomático e político que deverá ser feito também. Professor Anísio Castelo Branco, e quando a política não funciona, quando o diálogo não acontece, quando a paz não reina, não impera, a economia desmorona. Já é possível ter uma ideia de quanto tudo isso vai custar para a economia mundial? Olha, Mauro, o que acontece é o seguinte, nós estamos falando de um grupo Hamas, é um extremista extremo. O Natalino falou um negócio importante, que é a nota do Brasil provavelmente deve ser aprovada, foi muito bem vista, está sendo elogiada, então deve ser aprovada, acredito eu. E aí, de qualquer forma, os países que são signatários lá da ONU vão receber essa indicação que queremos a paz. O que quem financia esses grupos extremistas? Fala-se que é o Irã. O Irã é o maior financiador desses grupos extremistas. Já são algo aí em torno de 200 milhões de reais aí investido aí para armar, e tem outros países aí financiando voluntariamente. Então, se isso aí acontecer, vai ser muito bem-vindo. Agora, não dá para você, nesse exato momento, entender quais são os efeitos econômicos, mas com certeza eles virão. Isso não há dúvida nenhuma. Hoje o mundo ele é 100% interligado, não tem como você viver desassociado. Os Estados Unidos está pousando lá em Israel hoje para dar um sinal de apoio, porque, na verdade, eu costumo dizer que isso é uma guerra já perdida para Israel, pelo menos, porque as vidas já se perderam. Mesmo que ele mate todo mundo lá, só mais vidas vão se perder. E aí, mais o grupo extremista Hamas não pode, a qualquer tempo, a qualquer momento, atacar dessa forma. O problema é que nós não sabemos nem quem é o Hamas. Ele não tem logotipo, não tem uniforme, são infiltrados no meio da população. Quando você menos espera, tem um local de pessoas sequestradas no meio do nada,
E esse é o problema, estamos lutando contra um inimigo que nós não sabemos direito quem são esses inimigos. E essa é a maior dificuldade de Israel. E aí vamos esperar para ver. Mas economicamente virão sim. Eu acredito que esse conflito, se não for resolvido rápido, nos próximos dias, não tiver um entendimento, vai se alastrar pelos outros países ali que tem posições, ora favorável, ora aquilo. Mas é bom que se entenda, Mauro, só uma coisa. A guerra de Israel não é contra o povo da Palestina. Sim. É contra um grupo terrorista que está dentro do Estado da Palestina. É bom que se diga claro isso. O Israel não está lutando contra o povo da Palestina. Isso tem que ser deixado bem esclarecido. Sim, Israel não está lutando contra o povo da Palestina, está lutando contra o grupo extremista, terrorista Hamas, que não representa os palestinos. E o desafio de tudo isso, e que seja rápida a solução, é o que fazer com a faixa de Gaza depois, né? Se Israel conseguir tirar o Hamas da administração da faixa de Gaza, né? A quem entregar a administração? A Autoridade Nacional Palestina? Enfim, é um grande desafio a ser enfrentado, mas certamente terá que ser alguma situação que represente os palestinos de fato, não é isso, professor? Exatamente. O Israel, obviamente, o desejo maior dele é que ele administrasse a faixa de Gaza. É mais poder. Só que a faixa de Gaza inteirinha está dentro do Estado da Palestina. Aí como é que pode ser feito isso? É praticamente impossível, porque não é só um conflito de poder, um conflito por dinheiro, é um conflito por ideologia. Ali tem povos milenares que nasceram naquela região, os filisteus, o pessoal todo lá, que alguns foram para o Estado de Israel e outros ficaram nas outras regiões. Então, todo mundo se diz ter sua origem naquela região. Ela não é de Israel, não é da Palestina. Todo mundo tem um pouco o pé ali naquela região. E isso é complicado. A quem vai ser o síndico dessa região? Ninguém quer dar esse poder de graça. E poder, depois que você dá, para você retomar de volta, muito difícil. Então, essa é a questão. E o grupo extremista, Hamas, ele não quer negociar com Israel, ele quer destruir Israel, mas destruir mesmo, ele quer extirpar da terra os israelenses. Não tem conversa. Então, esse é o complicador maior, ideologia. Ideologia é pior do que poder, do que dinheiro. Sim. Vamos deixar bem claro aqui, esse conflito não é entre Israel e palestino, é entre Israel e o grupo Hamas. O grupo Hamas atua e tem no seu estatuto a extinção do Estado judaico, a extinção do Estado de Israel, e por isso fez o que fez no dia 7, entrando ali pelo sul do país, na faixa de Gaza, simplesmente matando pessoas por serem judeus, né? E ali não morreram só judeus, certamente morreram outras pessoas de inúmeras outras religiões também, isso tudo deve ser pontuado. Professor, secretário Natalini, para a gente encerrar esse tópico, alguma avaliação a mais, a gente passa para os assuntos aí do seu gabinete. Não, só dizer que é muito difícil um lado expulsar o outro daquele local. É impossível, é impossível. Então, eles têm que aprender, tanto Israel como os palestinos, que eles vão precisar viver ali, conviver ali, como dois povos que vão ter que conviver com fronteiras, conviver pacificamente para o resto dos tempos, porque não dá para você expulsar todos os palestinos dali e também não dá para você dizer, olha, vamos ter o fim do Estado de Israel. É impossível, do ponto de vista geopolítico, isso acontecer. A única saída é sentar numa mesa, verificar como é possível. Não é? Muitos judeus que eu conheço, judeus aqui do Brasil e de fora do Brasil, defendem o reconhecimento de um Estado palestino, que até hoje ainda não foi reconhecido, né? E muitos palestinos defendem o reconhecimento de Israel como um país constituído. É por esse caminho que a gente tem que caminhar. Tudo que for de extremismo de um lado ou de outro vai fazer mal a essa convivência pacífica entre esses dois povos, que, como disse o professor Anísio, convivem ali há mais de 5.000 anos, quer dizer, não é da agora, né?
há muito tempo que essas tribos existiam e são praticamente, vamos dizer assim, quase que primos, tá certo? Tiveram lá suas contendas e aí foram criando um avalanche de desentendimentos para chegar agora nessas questões de matança. Isso está fora do raciocínio do humanismo. Nós temos que superar isso, parar com as agressões e sentar numa mesa para discutir a paz. Talvez esses episódios sirvam para que a paz cresça no seu tamanho e na sua importância. 12h13, programa Gente que Fala no ar, pela AltV, a TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, edição de terça-feira, e a gente segue por aqui com o próximo assunto. Olha, criada pelo ex-prefeito Bruno Covas em dezembro de 2020, a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas do município de São Paulo tomou forma em junho de 2021. A Seclima, como é chamada a secretaria, foi idealizada junto com a aprovação de um plano climático da cidade de São Paulo, o Plan Clima. E há 2 meses a pasta está sendo dirigida pelo secretário Gilberto Natalini, que está aqui em conversa com a gente hoje no programa Gente que Fala. Secretário, nesses 2 meses, o que já pôde ser diagnosticado, o que é que já pôde ser feito em relação às observações das mudanças climáticas que afetam sensivelmente, claro, o estado de São Paulo? Ô Mauro, você pessoalmente e todo o pessoal do Gente que Fala, eu participo desse programa há tanto tempo, sabe que nosso trabalho com as questões ambientais na cidade, com as questões climáticas na cidade, vem de muito tempo. Depois que eu entrei na Câmara, eu desenvolvi uma série de ações e produzi uma série de leis que foram aprovadas e que foram capitaneadas para a questão ambiental e para a questão climática. É claro que a questão social ela está envolvida em tudo que é da área de meio ambiente. Não existe meio ambiente sem a humanidade, sem a sociedade dentro dele. Então, envolve toda essa discussão. Quando eu saí da Câmara, decidi não ser mais candidato em 2020, eu continuei fazendo o ativismo ambiental, continuei participando de encontros, convidado para fazer debates, participei do programa de vocês várias vezes. E aí eu estava em casa plantando semente, que eu já plantei mais de 30 mil árvores na minha vida, entre mudas e sementes, foi mais de 30 mil com as minhas mãos. Eu estava ali e houve aqui uma oportunidade do convite do prefeito Ricardo Nunes, que eu conheço há muitos anos, foi vereador comigo na Câmara Municipal durante 2 mandatos, conheço ele desde antes de ser vereador, conheço a senhora mãe dele, lá da região de Santo Amaro. Ele teve uma vacância aqui na Secretaria do Clima e ele me mandou um convite através do secretário Edson Aparecido e eu falei, não, eu vou aceitar o desafio. Vou aceitar o desafio porque o tamanho da encrenca é muito grande. Eu conheço o tamanho da encrenca climática e ambiental da cidade de São Paulo como a palma da minha mão, porque eu vivo isso há muitos anos. E eu sei do esforço do prefeito, da própria Prefeitura de São Paulo, que criou o primeiro plano climático do Brasil, que está aqui na minha mão, ó, o Plan Clima. Quem quiser entrar na internet da Secretaria, da Seclima, o plano está lá online para quem quiser conhecer. Esse plano tem 54 ações, que são divididas em toda a prefeitura, com metas para serem cumpridas em 2025, 2030 e 2050. Coisa arrojada, viu, Mauro? Coisa arrojada. Eu não sei se nós vamos conseguir cumprir tudo que está escrito, mas o meu esforço é para fazer a roda girar, e girar para o lado bom, e também para cumprir o máximo, né? 43 ações, 54 metas. 43 ações, 54 metas. Ousadas, estou dizendo. Então, foi o primeiro plano do clima do Brasil. Agora, outras cidades estão vindo e fazendo os seus planos. E também, a Seclima, que é a secretaria, foi criada logo em seguida do que foi promulgado o plano do clima, que é essa secretaria executiva que eu estou aqui, ligado à Secretaria do Governo, que é exatamente para articular na cidade as políticas públicas e
a sociedade, mobilizar a sociedade para a gente transformar São Paulo numa cidade mais resiliente do ponto de vista de enfrentamento das mudanças climáticas. Resiliente no sentido da mitigação. Mitigação é você trabalhar para que a cidade emita menos gás de efeito estufa, e no sentido da adaptação. A adaptação é você corrigir problemas da cidade para preparar a cidade para receber de maneira mais adaptada tudo que vem de ruim, ou das chuvas extremas, ou do calor extremo, ou do frio extremo, ou da seca extrema, da estiagem extrema. É para isso que eu estou aqui junto com uma equipe pequena, mas aguerrida, e contando com o apoio do prefeito e dos secretários municipais para a gente trabalhar. Agora, o resultado, a população vai depois conferir. Secretário Natalino, do que depende, o senhor falou em desafio, né? Do que depende a solução desse desafio? A questão é o dinheiro, a questão é a equipe, o senhor falou em equipe pequena também, a gente sabe que nada se faz sozinho, existe a transversalidade também com as demais pastas, clima é saúde, clima é educação, clima é uma série de coisas, né? Então existe a transversalidade com os secretários municipais de uma maneira geral. Sim, o Plan Clima, ele é feito com as secretarias, são 17 secretarias, né, que a gente chama de secretarias mães, que têm as metas determinadas para elas cumprir. Saúde tem, educação tem, obras tem, subprefeituras tem, enfim, todas as secretarias, assistência social tem, da secretária Aline Cardoso, que é lá de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, tem metas a cumprir, tá certo? E a mim cabe coordenar, articular todas as secretarias, trabalhar com todo mundo para fiscalizar o cumprimento das metas, cobrar e também, quando é o caso, elogiar das metas serem cumpridas. Algumas metas já estão sendo cumpridas, é importante que se diga. Por exemplo, a eletrificação dos ônibus da frota urbana de São Paulo, que é a Lei 16.802, que eu sou um dos autores, né? Fui eu e o presidente da Câmara que propusemos a lei, foi aprovada em 2018, e agora chegaram os primeiros 50 ônibus elétricos na cidade de São Paulo. Já chegaram. Já estão aí funcionando. Até o final do ano, se a indústria conseguir cumprir o combinado, vão chegar mais 600 ônibus elétricos. E até o final de 2024, deve chegar mais 2.000. Isso vai dar exatamente 20% da frota urbana de São Paulo em um ano, o que vai cumprir a meta de 20% da frota urbana que a lei determina. Estou te dando esse exemplo como um esforço. Para vocês terem uma ideia, um ônibus a diesel custa R$750 mil, um ônibus elétrico custa R$1.800.000 a R$2 milhões. O prefeito foi buscar financiamento fora, no Banco Interamericano, no BNDES, para poder pagar essa diferença, e depois os prestadores de serviço, os concessionários, vão devolvendo esse financiamento que a prefeitura está fazendo para ter a frota de ônibus elétricos. Estou dando esse exemplo dos ônibus elétricos, mas podemos dar muitos outros exemplos do que está acontecendo para preparar São Paulo para enfrentamento das mudanças climáticas. Você vai dizer, é suficiente? Eu vou dizer não, mas é o caminho. A gente nunca parte do fim, a gente parte... Então, tem muita coisa na gestão atual, muita coisa. O prefeito cobra toda hora que a gente cumpra o plano e que a gente transforme a cidade numa cidade resiliente. Último exemplo, para eu ficar quieto, último exemplo. Você viu como choveu os 3 últimos finais de semana. Sábado retrasado, sábado passado e esse sábado. Choveu, olha, mestre, choveu 50% a mais de toda a chuva que estava prevista para outubro na cidade de São Paulo. Choveu toda a cota de outubro e mais 50%, em 3 fins de semana. Vocês viram falar de algum desastre de chuva que acontecesse em São Paulo? Foram poucas as coisas, poucos transbordamentos, poucas coisas que aconteceram. Por quê? Porque a cidade vem se preparando dentro do plano de resiliência climática, vem se preparando para enfrentar todas essas trombas d'água que estão caindo do céu nas mudanças climáticas, em São Paulo, no Brasil e no mundo. Secretário, o senhor tem toda a razão, os desafios são enormes,
mas para chegar no último degrau da escada é preciso primeiro pisar no primeiro degrau. Então, tem muita coisa a ser feita e o programa Gente que Fala deseja toda a sorte aí na sua administração na Seclima. Vamos fazer uma relação aqui para falar com o professor Anísio. Professor, nunca se relacionou tanto a questão climática com perda de dinheiro, né? Com improdutividade, não? O que acontece é assim, o secretário falou bem, um ônibus normal custa 600 mil, até achei um preço meio alto, mas 600 mil, e um ônibus elétrico, 1.800.000. Aí ele falou assim, o prefeito foi buscar financiamento, não sei o quê, mas quem vai pagar somos nós. É eu, é você, não é o prefeito, não é o secretário, somos nós, os contribuintes, que vamos pagar essa conta lá na frente. A tendência que eu vejo é justamente a gente buscar energia renovável. O mundo busca para isso, porque o maior problema do clima é o efeito estufa, a emissão de gases, de tudo daquele lado. Só que a indústria, o que acontece hoje? Nós estamos vivendo mais. As pessoas estão se alimentando melhor, com alimentos melhor elaborados, mais processados. Isso quem produz? A indústria. E a indústria precisa de combustível, de energia para funcionar. Então, é uma cadeia interligada que tem que ver quando que economicamente vai ser viável virar a chavinha só para energia renovável. Porque a energia renovável é caro. Tudo que você for comprar numa feira ou no mercado que for orgânico, tem um precinho maior do que aquilo que não é orgânico. Então, para você ter uma qualidade de vida e os efeitos que o secretário quer que dê no clima, nas metas lá, vai ter que ter mudança de comportamento. Isso é o mais difícil, você mudar o comportamento das pessoas. As pessoas não gostam muito dessas mudanças bruscas, tem que ser um negócio graduativo. Talvez a minha geração não pegue essas mudanças, mas talvez a geração dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos, já vão estar com essa visão diferente. Mas, como o secretário falou, é o primeiro passo e vamos para frente. Aí, a questão principal tudo é financiamento. Quem financia? Como financiar toda essa questão? Os governos não gostam de deixar de fazer renúncia fiscal. Eles gostam de arrecadar. E está certo, porque precisa financiar todos os bons projetos, precisa de dinheiro. Senão, você vai fazer o quê? Se endividar lá fora. E a cidade de São Paulo, amanhã, não pode ficar muito endividada. Ela não consegue aumentar a arrecadação aqui, a produtividade, não consegue reduzir o déficit da inadimplência dos contribuintes, uma série de fatores. Aí eu vou buscar financiamento externo. Então, isso tem que ser muito bem pensado, que você resolve o problema aqui, mas cria um outro ali. Qual o problema de você ter financiamento? Qual a vantagem de você ter financiamento externo? Tem uma vantagem. Vocês lembram da época do FMI aqui no Brasil? Como é que era a história? Aí, o que aconteceu? O FMI, quando o governo Lula, o primeiro governo dele entrou, ele pegou, foi lá e pagou o FMI. Pô, mas o FMI não era o bicho-papão? Não, o problema é que o FMI é aquele... E assim como esses organismos internacionais, eles te dão o dinheiro e vêm fiscalizar se você aplicou corretamente o dinheiro. Então, eles querem saber aí, escuta, aqui tinha que ter uma parede aqui nesse projeto. Cadê a parede? Não está aqui. Então, e normalmente, não sei se é o caso, mas esses financiamentos, eles não vêm de uma única vez, vêm em parcelas homeopáticas, porque quem está financiando quer saber se você está sabendo aplicar aqueles recursos. Que é muito fácil você dar aí bilhões e bilhões para uma cidade rica como São Paulo, e amanhã esse dinheiro ser aplicado em coisas que não era exatamente o projeto original. Então, esse é o grande desafio também da gestão da prefeitura. Quando você gere bem os recursos financeiros que é utilizado, você vai refletir isso aí na questão do tipo de energia, do tipo de gás que você vai soltar na atmosfera. Sim. O senhor falou, professor Anísio Castelo Branco, sobre a necessidade de cultura aí para o atingimento aí das metas relacionadas ao clima, e mudança de cultura é uma coisa que geralmente as pessoas não topam muito. Eu quero pegar esse gancho para a gente partir aqui para o próximo tema, porque a cultura está relacionada com a educação.
os raros consensos no Brasil, tanto à esquerda quanto à direita, entre ricos e entre pobres, é sobre a necessidade de uma boa educação para a promoção do crescimento, da inclusão social, da democracia no país. Apesar desse entendimento, de lado a lado, as políticas de educação não resultam no tão desejado ensino de qualidade que todos nós queremos. Vejam só, os dados do último levantamento da OCDE mostram que entre 80 países, o Brasil está na posição 59 em leitura, 67 em ciências e 73 em matemática. Onde é que estão os erros da nossa educação, professor Anísio? Explico com alegria, e porque é uma área que eu estudo há mais de 20 anos, exatamente essa questão, por que nós somos tão fracos em determinadas situações. Eu pesquiso, viu, Mauro, dona Taline, educação financeira no Brasil há pelo menos uns 20 anos. Eu sou mestre em educação financeira, educação matemática, com ênfase em educação financeira pela PUC. Eu estudei profundamente esse estudo, essa questão da educação financeira. Então, o que acontece é o seguinte, as nossas faculdades não estão formando bons professores de matemática, por exemplo. Os professores de matemática não são ensinados para eles nas faculdades educação financeira, por exemplo. E aí o que acontece? E eles mal conseguem cumprir o currículo escolar. Ou seja, o professor ele pega lá um livro de matemática que é dado para ele, da página 1 até a página 300, por exemplo, com todo uns capítulos ali, e tem tudo para ser dado ali. Aí você tem greve de professor, você tem feriados, você tem problema mesmo na escola, falta de professor, uma série de coisas. Então, o professor ele começa a rifar os temas que é interessante ele passar. Ó, pelo menos isso aqui eu vou te ensinar. Aí, como é que você pega um aluno que mudou da série 1 para a série 2, ele deveria aprender determinado assunto na série 1, quando chega na série 2, o professor começa lá a dar aula 1, ele fala assim, vocês viram isso na série anterior? Ele vai dizer, professor, não sei nem o que você está falando. Aí lá vai ele tentar fazer uma revisão do que o outro deveria ter ensinado no ano anterior, para ele continuar dali para frente. E se essa escadinha não for cumprida, nós nunca vamos, na verdade, suprir a necessidade da educação. Bom, sempre está no último lugar da fila. Olha, eu vou te dar uma informação que é interessante. Aqui no Brasil, você é obrigado a estudar. Quer para ser médico, jornalista, advogado, não importa a área que você vá. Você é obrigado a estudar na escola 11 anos de matemática. E durante esses 11 anos, você é obrigado, você não tem como escapar disso, pode fazer o que você quiser. 11 anos é sagrado, você vai estudar de matemática. E aí, o que acontece? Se você chega lá com 11 anos de matemática e não aprende educação financeira, que também tem a ver com a consciência ambiental, tem a ver com todas as áreas de atuação do ser humano, mas tem um detalhe, quando você completa 18 anos, você pode ir lá no banco assinar um contrato de financiamento, juridicamente falando. Só que você vai assinar esse contrato de financiamento sem ter nenhuma formação técnica para analisar se o que você está fazendo é bom ou se é ruim. E aí o que acontece? Nossos jovens entram para a vida adulta, totalmente despreparados de tudo, de consciência ambiental, de consciência de educação financeira, e também sem os conhecimentos primitivos da matemática tão fundamentais para ele seguir a vida dali para frente. Para a gente fechar esse tópico, professor Anísio, e partir para o próximo bloco, a matemática ela é certamente a mais importante de todas as disciplinas. Ela envolve a lógica, né? E se você não for bem na matemática, você vai ter dificuldade nas outras matérias também. E, no entanto, o que a gente percebe, eu não sei se é isso, aqui posso chutar. Talvez a matemática seja a matéria mais odiada das pessoas, né? Não é comum a gente ouvir dizer das pessoas, eu adoro matemática, a não ser aqueles que realmente atuam em exatas, né? Enfim, se as pessoas não gostam de matemática, o que está acontecendo? Os professores não estão trabalhando adequadamente para introduzir a matemática na vida das pessoas de uma maneira prazerosa, nesse sentido que o senhor fala, né? De que a matemática move a vida. Exatamente, você pegou o ponto-chave da questão.
você faz matemática desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Você está calculando o tempo de tomar o banho, o tempo de vestir a roupa, de chegar até um local, uma reunião. Natalina falou que tem um compromisso de cedo, e calculou tudo isso aí. O outro compromisso vai estar aqui no horário, 15 minutos antes, isso tudo é matemática, análise matemática. O que acontece é o seguinte, o problema é assim, tudo aquilo que você não entende para que você está aprendendo, não te dá prazer. Esse é o ponto. Para que você vai ensinar equação do primeiro grau para um aluno se eu não consigo explicar para que serve aquilo? Ele tem que ter um sentido. Isso aqui você vai usar aqui nessa situação, naquela, você vai usar para calcular isso, você vai usar para resolver aquilo. Mas não, os professores nossos, como eu disse, são mal formados na faculdade. Então, eles aprenderam que era daquele jeito, isso aqui você tem que botar o X para cá, o Y para lá e aqui está o resultado. Ponto. Isso ele ensina lá, mas daí? Ele fica lá, o gênio conseguiu resolver a equação. Mas a matemática, ela tem aplicação em tudo que você possa fazer. Então, você tem que dar para o aluno, aquele que está aprendendo a matemática, um significado para por que ele está aprendendo aquilo. Senão, fica um negócio sem sentido mesmo. Isso não é só na matemática, não, é no português. Para que eu vou analisar análise morfológica? Para que eu vou estudar determinadas terminologias da área do Natalini, que é da área médica, que você não quer, eu tenho que entender onde é que eu vou aplicar tudo isso, senão não faz sentido. Só que a matemática ela tem um diferencial, Mauro, que é o seguinte, não tem como você aprender matemática sem fazer algum tipo de sacrifício de disciplina. Não dá. Pode fazer matemática com musiquinha, com desenho, com isso, para ficar mais bonitinho, mas você tem que ter uma disciplina. Você tem que parar. Vou estudar, vou começar aqui, vai demorar 40 minutos, 1 hora, aprendendo matemática. Senão, você não vai para frente. Felizmente. Muito bem. O grande terror das pessoas é decorar o valor do pi. Não é verdade? 3,14. Pessoal, meio-dia aí. Meio-dia e 35 agora, vamos fazer uma parada breve, um golinho de água para cada um, intervalo do programa Gente que Fala, e a gente retorna em seguida com os próximos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta, minha gente. 24 minutos para 1 da tarde agora, programa Gente que Fala no ar pela AltV, a TV da internet, nas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo transmitindo a nossa jornada de hoje por aqui. Vamos voltar a falar de uma outra questão ligada ao clima com o secretário Gilberto Natalini. Vamos lá para o Amazonas agora, porque o Rio Negro chegou ontem ao nível mais baixo de toda a sua história, contabilizada desde 1902. De acordo com o Porto de Manaus, o rio, que é o 7º maior do mundo em volume de água, estava com uma vazante somente de 13,59 metros. Ao mesmo tempo, o rio Solimões Amazonas, o maior do mundo, está a 11 centímetros de bater esse mesmo recorde. A seca afeta as populações ribeirinhas em diversos locais, onde os rios simplesmente desapareceram. O que esses dados nos revelam, secretário Natalini, o que é que pode acontecer? Está acontecendo, não é verdade? Nós estamos vendo, né? Hoje de manhã hoje eu dei uma aula, viu, Anísio? Foi muito interessante para 400 alunos de uma escola pública lá no final do Grajaú, lá no Jardim Almeida Prado. E foi uma aula, olha, eles não piscaram os olhos durante 2 horas a gente conversando sobre mudanças climáticas.
eu saí de lá com muita esperança. Toda semana eu estou dando uma palestra desse tipo, né? Isso é para a gente também se animar, que uma juventude da periferia, um pessoal pobre, né? 400 meninos e meninas do ensino médio sentados numa sala para conversar, discutir, perguntar, debater sobre mudanças climáticas. O nível de informação deles, eu fiquei impressionado. Eu saí de lá feliz hoje, porque professores e alunos participaram assim de uma maneira maravilhosa. Todos as minhas idas à periferia ou aos bairros de São Paulo, à comunidade, para levar essa questão do clima, têm sido assim reconfortantes. O povo está querendo ajudar, o povo está querendo participar, a gente tem que talvez indicar alguns caminhos práticos para eles fazerem isso. Então, veja só, estou dizendo isso porque, na hora que eu estava indo para o Grajaú, eu recebo um monte de informação do mundo inteiro sobre fenômenos climáticos extremos. E veio para mim uma tromba d'água na Arábia Saudita. Aquela eu nunca tinha visto. A tromba d'água no deserto. Encheu uma cidade lá local da Arábia Saudita, deu enchente no deserto. Um lugar que nunca chovia, agora, né? Por outro lado, a gente tem também Santa Catarina, aqui no Brasil, tem 100 municípios em estado de alerta. Bom, enfim, é uma característica das mudanças climáticas, as chuvas extremas. E tem as secas extremas. É outra característica das mudanças climáticas. Essa seca do Rio Negro, vocês devem ter ouvido já dizer, que é a maior seca desde que se mede a vazão do Rio Negro, que começou em 1902. Sim. É a maior seca, a maior estiagem que tem foi essa que está tendo agora. Não é? Teve uma outra aí algum tempo atrás, mas que também foi violentíssima, mas foi menor do que essa agora. Ou seja, não chove nas cabeceiras, deve ter problemas também com geleiras, que formam alguns rios que são afluentes do Rio Negro, né? E o que acontece é que a vazão do rio some, as águas somem, desaparecem, né? Até que Deus mande chuva novamente para recompor o leito daqueles rios. O prejuízo ambiental, social e econômico para aquela região de uma seca de um rio como o Rio Negro é incalculável, porque a comunidade lá vive do rio, come do rio, vive do rio, recebe remédio, recebe comida, recebe tudo para viver através das embarcações, e o rio não está dando para você navegar. Estão bebendo água absolutamente fora de padrão. Por quê? Porque a água tratada não consegue receber. Então, é uma situação social, econômica e ambiental trágica. E a gente vê isso e vê com dor no coração. Por quê? Porque pouco se tem para fazer para acudir aquilo ali. Como é que se vai acudir aquilo ali? É chuva. Aí, ao lado disso, o que a gente verifica? Aí que dói mais a alma da gente. Verifica que em torno de Manaus teve o maior incêndio da história ali do entorno de Manaus. O incêndio, muitas e muitas vezes, ou na maioria das vezes, provocado por pessoas que aproveitam a seca extrema, a mata absolutamente seca, sem umidade, para pôr fogo, para desmatar, para poder destruir a floresta e colocar ali no lugar ou gado ou agricultura, geralmente monocultura. Então, quer dizer, além de toda a desgraça ambiental e climática, você tem a desgraça humana, no sentido de que ainda tem gente que criminosamente ajuda a destruir. Manaus ficou sem conseguir respirar por 4 dias por conta da fumaça dessas queimadas. Ou seja, é juntar a fome com a vontade de comer, é juntar a tragédia com a calamidade. É isso que está acontecendo com a seca do Rio Negro e agora o Rio Amazonas. O Rio Negro está descendo 13 centímetros no seu calado, 13 centímetros por dia. Se não chover rapidamente, vai secar completamente aquele veio de água, que é aquela monstruosidade daquele rio. Eu fui lá 2 vezes, realmente é um rio para a gente tirar o chapéu, pela quantidade de água, pela vazão que ele tem, pela beleza e pela utilidade que ele tem para toda aquela população que vive ribeirinha às suas margens. Secretário Natalini,
pegando o início aí da sua fala, o senhor citou as crianças lá do Grajaú, o senhor esteve com elas e ficou surpreso com o nível de informação, com o nível de preocupação com as questões climáticas. A criança, ela tem um sentimento mais puro, tem um sentimento mais honesto, ela sabe que tudo que está acontecendo em relação ao clima, a culpa é nossa, dos adultos, enfim. O que é que está faltando, então, para que nós, adultos, as autoridades do mundo inteiro, ouçam as crianças, o que elas têm a dizer com seus sentimentos tão puros, muitas vezes inocentes, quase sempre? O Einstein falou uma frase que o professor Anísio deve conhecer bem: é mais fácil quebrar um átomo, romper um átomo, do que superar um pré-conceito. Então, o que a gente tem na nossa cabeça com respeito ao meio ambiente, com respeito ao clima, é um imenso preconceito de uma imensidão de pessoas humanas que achavam que a natureza não tem fim, que você podia buscar nela o que você quisesse, o tempo que quisesse, explorar, consumir o que você quisesse, de maneira perdulária, de maneira absolutamente descontrolada, que nunca teria fim. E poderia despejar nela todos os dejetos, todos os resíduos que o teu consumo produzisse, se devolvia para ela. Pois muito bem, o microplástico está infectando os mares, está infectando o ar. Nós já estamos respirando microplástico, que fica em suspensão no ar, né? Os dejetos do consumo humano estão... os mares, a terra, o Brasil tem 60% dos seus municípios com lixões, pô. Entendeu? Jogando na natureza. Então nós estamos tendo um comportamento extremamente irresponsável. Eu vou usar uma palavra forte, um comportamento imbecil. Imbecil, nós humanos. E aí entra o fator daquilo que o professor estava falando, da questão da economia. A grande resistência que existe é a lucratividade de determinados setores da economia que não querem mudar 1 milímetro nos seus parâmetros. A indústria de petróleo é uma delas, tá certo? Está provado que o petróleo produz gases de efeito estufa. Está provado que o petróleo é um combustível superado. Então, é preciso, por exemplo, que as grandes petrolíferas do mundo, em nome da vida, em nome da humanidade, partam para pesquisar. Não é para, de repente, parar de produzir petróleo. Não é isso que eu estou falando, mas partam para investir, para pesquisar em energias renováveis. 15% da energia do Brasil já é energia renovável, fotovoltaica ou eólica. Nós estamos fazendo um esforço aqui em São Paulo enorme com o prefeito, que ele está cobrando da gente, para instalar fazendas fotovoltaicas dos aterros de lixo desocupado. E vamos entrar no Mercado Livre para comprar energia renovável para uso da Prefeitura de São Paulo, que é 30% mais barato do que a energia tradicional aí. Então, esse esforço tem que ser feito. Agora, para que todo mundo... Muita gente está virando para esse lado. Olha, muita gente, muitos empresários. Eu tive num debate com a Novelis, aquela fábrica de lata, de alumínio, e a moça que estava lá no debate foi no domingo lá no Parque Vila Lobos, num encontro de consumo consciente. Ela me disse que o que vier de lata de alumínio para eles reaproveitam. Então, é quase 100% de reaproveitamento, ou seja, tem gente fazendo, mas o número de pessoas fazendo ainda não é suficiente para a gente dar o tombo, para virar o dado de outro lado. Então, ainda precisamos trabalhar muito para convencer as pessoas. É muito trabalho para chegar, a palavra é recuperação. E a recuperação é o nosso assunto de agora, só que não recuperação climática, recuperação judicial. O professor Anísio vai falar a respeito, porque a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, aumentou recentemente de 1,7% para 3,2% a estimativa de crescimento do PIB do Brasil em 2023. É o crescimento da economia brasileira para esse ano. Segundo a entidade, as surpresas de crescimento têm sido, na sua maioria, positivas até agora neste ano, especialmente no Brasil. Só que as expectativas econômicas seguem oscilando em todos os campos
e o país apresenta uma sequência de grandes empresas entrando com pedido de recuperação judicial. Professor Anísio, parece um paradoxo, né? Enquanto se fala em crescimento da economia brasileira, com percentuais aí importantes numa comparação com os últimos anos, a gente vê empresas grandes e tradicionalíssimas entrando em recuperação judicial e com risco aí de quebra mesmo, de falência. Sim, com certeza. Só pegando aí um gancho no que o colega Natalini falou, eu tenho essa outra atividade que é também fazer intervenção federal em empresas, né? Inclusive, uma das empresas que eu estou como interventor é uma empresa que participou de leilões de energias fotovoltaica, viu, Natalini? E só que as investigações apontam, né? Não sei o que estou dizendo, é a Polícia Federal, que houve falsificação dos documentos apresentados no leilão de energia pública. E aí elas fizeram outras empresas, fizeram hold e tudo. Eu sei que o negócio é bilionário, tem 18 usinas, dessas usinas fazenda, né, já montadas, produzindo energia, e para vender energia no Mercado Livre. Então, eu estou administrando uma operação dessas aí. Depois, até se o Natalino quiser, eu posso conversar com ele para explicar melhor como é que é essa situação. Agora, falando do mundo aí da recuperação judicial, nós temos uma lei no Brasil, a Lei 11.101, de 2005, que mudou aquele negócio. Antigamente tinha a concordata, agora mudou a recuperação judicial, então mudou as regras. Então, muitas empresas que não estão conseguindo administrar seu fluxo de caixa, sua condição de existência, elas entram lá com recuperação judicial, porque tem alguns benefícios. Por exemplo, durante 6 meses, todas as ações contra essas empresas que entram com a recuperação ficam suspensas. Ou seja, nada pode acontecer, as dívidas não podem ser cobradas e tudo mais. E ela tem que apresentar um plano de recuperação nesse prazo de 180, aprovar um plano, que na verdade ela tem que apresentar o plano em 60 dias, mas aprovar em 180. E aí, uma vez aprovado esse plano, ela vai dizer, eu vou pagar dessa maneira. Vou te dar um exemplo claro aqui. Americanas, que falou-se tanto do escândalo aí de 20 bilhões de reais, as inconsistências contábeis. E pode falar, teve mesmo os 20 bilhões. Esse foi o caso que eu apresentei no congresso lá de insolvência empresarial nesse final de semana em Fortaleza, né? E realmente teve. Aí eu não vou entrar aqui exatamente nessa questão, senão a gente vai perder muito tempo falando dessa questão aí. Mas por que isso acontece? Esse é o ponto. Eu diria que pelo mesmo motivo que as pessoas não aprendem matemática. Porque o empresário não aprende a fazer gestão. Esse é o problema. O empresário ele confunde muito ser empreendedor com ser administrador. Administrar é uma coisa. Empreendedorismo é outra coisa totalmente diferente. O empreendedor é aquele cara que corre risco, põe dinheiro na jogada, põe sua casa penhorada para conseguir empréstimo no banco, para poder fazer aquele negócio que ele acha que é um sonho, mas se ele não tiver as técnicas mínimas de administração, de gestão, essa questão toda, a tendência dele é fracassar. E no caso aí, nós estamos falando hoje, grandes recuperações, nós temos a maior delas, que é a Odebrecht, nós temos a Oi, no Rio de Janeiro, e nós temos a Light, que também agora está em recuperação também, e a quarta maior, a loja Americana. O que muda, o caso americano é mais interessante que todos esses aí? Porque a Odebrecht, a gente sabe o que aconteceu lá, os problemas de corrupção, aqueles negócios todos lá, e a empresa foi se dissolvendo. Então, não teve como mais, nem contrato podia assinar com o governo mais, então ficou sem a questão de faturamento. A mesma coisa, a Oi, a gente já sabe da história antiga, a história da Oi. A questão da Light agora também é uma questão de ser viável ou não os projetos de produção de energia, né? de poder repassar o custo junto com o preço da conta de luz. E agora a Americana é a questão assim, se confirmado o escândalo contábil na empresa, eu diria que nós estamos diante do maior escândalo dessa natureza corporativa da história do Brasil. O maior escândalo da história do Brasil.
E nós estamos falando de empresas que são auditadas por uma Price Waterhouse, Price Cooper, e tudo mais. Mas você sabe, né? Lá nos Estados Unidos tiveram o Oldcom e a Aero, também empresa de energia, que também fizeram algo semelhante, e lá foi todo mundo preso. Aqui no Brasil, nós tivemos já um caso histórico, que é da loja Casa Centro, lá do passado, que também quebrou por esconder informações na sua contabilidade. Porque nós que somos investidores, que acreditamos lá em comprar ação da empresa, só acreditamos que a empresa esteja boa. É só número bonito, muita propaganda, você vai lá comprar ação, e a ação está subindo. Aí você descobre que é tudo fake, essa coisa toda, aí cai tudo. Sim. Mas o problema, a palavra é gestão. Inclusive, depois eu vou até falar, Mal, se você me permitir, a gente lançou lá o manual do gestor judicial aqui, que é gratuito também para as pessoas, depois a gente vê como é que as pessoas podem se informar sobre esse assunto mais. Muito bem. Olha, gente, 7 minutos para 1 da tarde, chegou a hora aqui das perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir brevidade, professor Anísio e secretário Natalini, para a gente conseguir responder a todas aqui. São 3 perguntas para cada um. Professor Anísio, eu começo com o senhor. O Jaime do Jardim Bonfilholi participa todos os dias com a gente aqui. Obrigado, Jaime, aqui pela pergunta para o professor Anísio. Na sua opinião, qual será o futuro político eleitoral de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense? Bom, eu acho que ele vai ficar bem... Ele já estava envolvido em escândalo de corrupção, já se elegeu na Bacia das Almas, ele é um cara que gosta do poder. Eu acho que o futuro dele, eu não vejo um futuro promissor, não. Eu vejo uma pessoa extremamente enfraquecida, porque ele pode falar grosso, pode falar duro, mas os fatos é o que conta. As pessoas estão morrendo, a guerra está deixando estilhaços para tudo até aquele lado, então eu vejo um futuro ruim para ele, sendo bem objetivo. Pergunta aqui para o secretário Natalini, do Luiz Carlos Romero, ele está no YouTube com a gente, acompanhando, e ele quer saber de que modo as ondas de calor já têm afetado a saúde das pessoas em São Paulo. Secretário Natalini. Olha, a questão do calor é gravíssimo. Na Europa, o ano passado, o Carlos Nobre me contou que morreram 60 mil pessoas de calor na Europa. E aqui em São Paulo, vocês lembram aqui o final do inverno como foi. Tanto é que o prefeito Ricardo Nunes decidiu criar a operação altas temperaturas. Toda vez que a temperatura passar de 32 graus centígrados, vai emitir um alerta e quando subir acima dos 36, vai detonar uma série de ações da prefeitura na rua para acudir as pessoas que sejam atingidas pelo calor. A previsão para o verão que vem é de um calor muito forte. Outra pergunta aqui para o professor Anísio Castelo Branco, é do Rodrigo Monteiro, ele está no Facebook. Obrigado, Rodrigo. Financeiramente, cuidar do meio ambiente pode ser lucrativo somente a longo prazo? É a pergunta aqui do Rodrigo. O próprio secretário Natalini falou que as crianças ficaram 2 horas olhando ele falar sobre questões climáticas, não sei o quê. Então, tudo hoje que você falar de cuidar do clima, investir empresarialmente em questões ambientais, eu acho que tem apelo financeiro, apelo econômico, e eu não vejo a longo prazo, não. Eu vejo que é uma demanda de hoje, é uma demanda de amanhã, e vai ser uma demanda depois de amanhã. Então, eu acho que é um bom negócio. Secretário Natalini, Vera Lúcia Martins também no Facebook com a gente, pergunta por que ouvimos a palavra sustentabilidade quase diariamente, mas a maioria das pessoas ainda não compreende o seu real significado. É uma questão de educação? É a pergunta da Vera Lúcia. Eu acho que é uma questão de comportamento. Eu vi uma pesquisa faz 1 ano e meio que 93% das pessoas sabem e estão preocupadas com as questões ambientais, mas só 27% das pessoas se dispuseram na pesquisa a ter alguma mudança de vida para ajudar a melhorar as questões ambientais. Então tem uma diferença entre intenção e gesto. Essa diferença é que a gente tem que diminuir. Essa diferença é que a nossa cartilhinha de mudanças climáticas que nós lançamos aqui precisa ajudar a diminuir com coisas práticas para as pessoas fazerem. É preciso saber, não é, secretário, que o problema do lixo não se resolve quando se coloca o saquinho na porta de casa. Ali o problema começa, né? Então, só que as pessoas acham que, não, eu coloquei ali, já fiz a minha parte, não é bem por aí.
Verdade. Outra pergunta aqui para o professor Anísio Castelo Branco. Carla Gouveia está no YouTube. A sua opinião, professor, sobre o chamado imposto do pecado, que o governo pretende criar sobre produtos nocivos à saúde e também ao meio ambiente? Olha, eu acho o seguinte, essa reforma fiscal que foi feita aí, eu não acredito muito nela. Vou ser bem sincero, não acredito mesmo. Porque eu não acredito o seguinte, os municípios, os governos, sempre assim, se eu perco a arrecadação aqui, eu quero ganhar ali. E o que essas empresas estão querendo fazer é cada um sobreviver dentro de um mercado, cada um puxando sardinha para o seu lado. Eu não vejo como imposto do pecado, eu vejo que as empresas estão tentando buscar uma forma de sobreviver, pagar menos imposto e ter maior lucratividade. O objetivo de uma empresa, Mauro, é o lucro, com a maior ética social possível. Essa é a ideia. Então, eu acho o seguinte, todos têm que ter benefício fiscal do governo para produzir. Quem produz tem que ser privilegiado. A última pergunta para o secretário Natalini, bem breve, secretário, por gentileza. A Juliana Rocha pergunta como resolver a questão dos rios da cidade de São Paulo, se a maioria deles já chega à cidade poluídos. Os rios a gente precisa recuperar, grande parte deles, aliás, praticamente todos estão poluídos. Isso é um trabalho enorme, é um investimento de dinheiro enorme, mas é possível, como houve a melhoria do Rio Pinheiros, e agora vai começar o trabalho de despoluição do Rio Tietê. É possível. Ponto final nessa edição do programa Gente que Fala. A gente agradece aqui a presença dos nossos convidados hoje, pela participação, pelos esclarecimentos, pelas informações super valiosas nesse trabalho nosso diário aqui de formação de opinião da nossa audiência. Secretário de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo, Dr. Gilberto Natalini, professor Anísio Costa Castelo Branco, administrador, gestor e perito judicial, também interventor na Justiça Federal TRF3. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Voltem sempre aqui para essa nossa conversa no programa Gente que Fala. Por aqui sempre realização da ABECOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã, ao vivo, a partir do meio-dia, pelo AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Um abraço a todos, uma boa tarde, a gente se fala amanhã. Tchau, tchau.